Você vai ter uma dancinha no começo? Olá, pessoas! Eu sou a Tupá Guerra, historiadora e demonóloga, e hoje eu vim responder uma pergunta que todo ano aparece nas redes sociais. Os nossos ancestrais tomavam menos banho? A gente deveria tomar menos banho do que a gente toma? Para responder essa pergunta e me ajudar a pensar nisso, eu trouxe uma pessoa que nunca teve que responder essa pergunta na vida. Oi, Vitor, tudo bom? Oi, tudo bem, Tupá? Achei que você fosse perguntar se eu nunca tinha tomado banho na vida. Não, eu sei que você toma. Tem 2 vídeos, porque o Vitor tá aqui preso no loop temporal comigo. Pra quem não conhece, o Vitor já trabalha com divulgação científica há um tempão, ele é farmacêutico. Eu vou deixar você se apresentar melhor. De formação, sou farmacêutico bioquímico, fiz doutorado em ciências farmacêuticas com ênfase em medicamentos e cosméticos, os 2 pela Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. Só que aí a parte de ênfase foi mesmo em cosmético. Com ênfase em cosmético. A pesquisa teve muito essa relação. Trabalhei na Alemanha durante o doutorado, voltei pro Brasil, eu voltei pra Alemanha em 2021, trabalhei num Instituto de Novos Materiais. Depois eu fui pro mesmo instituto que eu trabalhava no primeiro, quando eu fui fazer o estágio em Berlim, no hospital no Charité. Então, você trabalha com fisiologia cutânea, com a performance do produto cosmético na pele, a ação, e essa é a minha grande especialidade, assim, hoje em dia. Mas trabalho também com a divulgação em redes sociais, especialmente voltada pro público brasileiro, então em português, tá? Você não faz divulgação em alemão? Nein. Nein? Nein. Vamos começar agora nesse... Meu alemão não tá muito longe. Vai, Leute, verstehe gar nichts. Was wir haben gesagt, dass ich verstehe gar nichts. Eu fechei a lista. Eu amo a Inês Brasil, gente. Todo mundo pergunta pra mim. O alemão dela, muito bom. É isso que eu ia falar. Eu tenho bom. certeza que o alemão dela é muito melhor que o meu. Eu estudei alemão um bom tempo, mas ela conversa em alemão. Eu não converso em alemão. Ela é excelente. Né? A gramática dela é muito boa, gente. Vai deixando a Inês Brasil. Coisa de lado. Rapidinho, gente. Deixa eu interromper o vídeo de vocês aqui um pouquinho, porque eu tenho uma notícia muito legal pra compartilhar. Esse ano, em novembro, vocês e eu podemos ir para a Inglaterra. Sim! A Inclusive Travel, que é a mesma agência que fez as viagens com os elementos, me convidou e convidou a Pauline, a modista do Desterro, a preparar uma viagem muito especial. Nós escolhemos a Inglaterra, primeiro porque foi onde eu fiz meu doutorado, é um lugar legal, mas mais do que isso, é um lugar onde a gente vai conseguir ver coisas que a gente só vê pela internet, em questões de arte, obras de arte, vestidos, e a cidade onde nasceu o Shakespeare, e Dover, que é uma cidade que fica logo no Canal da Mancha, e dá pra ver a França do outro lado, um ponto muito importante da Segunda Guerra Mundial. Enfim, a gente preparou um roteiro que, além de sonho da Pauline, é o roteiro do meu coração. É o roteiro em que eu levei um monte de gente que foi me visitar e nos lugares que eu mais gosto mesmo. Tô convidando vocês pra clicar aqui embaixo, vir comigo pra Inglaterra. Mais especial ainda, a gente vai finalizar a viagem num evento no Museu Vivo do Black Country. Que museu é esse, Tupá? Nunca ouvi, não é um museu britânico? Não, mas esse museu é onde eles gravaram várias das cenas da série Peaky Blinders. E a gente vai finalizar numa festa de Peaky Blinders. Tupá, eu adoro vestir roupinhas de outra época. Excelente, você vai poder se vestir com roupinhas de outra época no Museu do Peaky Blinders. Tupá, eu não gosto de me vestir de outras roupinhas. Tá tudo bem, você vai curtir a festa e ver pessoas vestidas com roupinhas dos anos 20. Vai ser genial, eu tô muito animada e eu espero que vocês venham comigo. Até! Eu sei que quem faz divulgação e quem fala disso, eu sei que a pauta é que aparece todo ano. E eu sei disso porque a gente já gravou um Dragões de Garagem, que é um outro podcast que eu faço parte, sobre banho. E eu sei que a pauta do banho aparece todo ano, né? É assim, não tem o que colocar na mídia. Aí eles falam, gente, requenta a pauta do banho. Quando não é, é porque é um médico que não toma banho há 7 anos. Tem que rever aí o conselho de medicina que deixa esse cara trabalhar. Que ele escreveu um livro, que bom, porque qualquer pessoa pode escrever um livro e falar a besteira que quiser. Não quer dizer necessariamente que vai ser embasado na ciência. Médicos não necessariamente trabalham embasados na ciência. Isso serve pra qualquer profissão, tá, gente? Mesmo pessoas que têm prêmio Nobel, às vezes elas também falam coisas não embasadas na ciência. Tipo, várias vezes. Às vezes até racistas. É. Enfim, quando a gente vai trabalhar com a ideia de se toma banho ou não, tem também uma coisa que fala assim, é porque isso é um conceito cultural, tomar
banho. Que seja. Então, assim, toda hora querem tentar justificar que a gente não tem que tomar banho. Eu acho isso tão estranho de que, de alguma forma, a gente precisa levantar essa pauta pra alguma coisa que é o básico da dignidade humana. Né? Gente, eu vou repetir. É o básico da dignidade humana. Não é só sobre higiene, mas é também sobre você retirar a sujeira depois de trabalho, depois do dia a dia e tudo mais, e vai conseguir voltar pra esse espaço de bem-estar. Fica 10 dias sem tomar banho, é um negócio muito louco, cara. O pessoal que não tem acesso a isso é uma falta de dignidade, assim, louca. E aí eu fico pensando, por que a gente tem que tentar justificar isso? Eu vou puxar um pouquinho daqui a pouco pra história, mas eu queria saber, assim, já que você tem uma pequena especialidade sobre pele, etc., faz mal tomar banho? Tomar banho não faz mal. O que faz mal é você usar sabonete em excesso, shampoo em excesso. Então, se você tomar muito banho com muito sabonete, provavelmente vai ser ruim. Mas mesmo assim, há formas de contornar isso. E tá muito calor, você quer tomar 3 banhos no dia? Dignidade humana novamente aqui? Né? Vamos deixar claro. Passa hidratante. O hidratante vai recuperar um pouco isso, sabe? Olha a magia. Olha a magia aqui. A gente tem acesso a tecnologias também. A gente pode chamar cremes de tecnologias, gente. Então, se você consegue burlar um pouco o problema. Eu acho que não é tão preto no branco. É uma coisa tão mais diversa pra gente conseguir pensar, porque não tomar banho num frio da Alemanha, que você não saiu de casa é uma coisa, eu acho que é uma coisa. Você não tomar banho num calor de 40 graus do Rio de Janeiro, que você saiu o dia inteiro, foi pra praia e ficou rolando igual um croquete... Quem nunca, né, gente? E quem nunca? É outra coisa, entendeu? Então, tipo, existe uma coisa de contexto que eu acho que falta muito nessa conversa, né? Esse é um problema muito da massificação de produção, né? Tem que ser tudo igual e a gente perde um pouco a subjetividade do que a gente é, assim, no banho. Até no banho, né? Até no banho. Ai, quando chegamos. A ideia toda que eu vejo normalmente é falar, é porque se você tomar muito banho, estraga a pele, porque o sabão retira. Mas é o que você falou, é só você daí Reequilibrar com hidratante. E você pode comprar sabonete mais suave. Hoje em dia a gente também tem essas tecnologias. Pode tomar uma ducha. Tomar uma ducha, você não precisa ficar lá também fazendo a sopa no calor. Você não pode usar uma água tão quente sempre, né? Água quente é ruim, né? É porque assim, desentope pia, a gente coloca água quente, né? Então a gordura, ela sai melhor com água quente. Então a gordura da superfície da nossa pele que a gente precisa, ela vai sair com água quente mais fácil. Ela não quer dizer que ela é ruim, mas é mais uma vez. Toma um banho com água muito quente, você sente que a pele tá muito seca? Sai, reidrata. É toda uma questão de contexto. E eu acho que o que falta na comunicação quando a gente vai para falar dessa pauta em si, que é uma pauta tão simples, é a contextualização. É explicar para as pessoas você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode fazer dessa forma. Pode te acarretar problema nesse sentido aqui, mas você pode trazer para cá. Você pode usar um hidratante, você pode evitar o uso de sabonete em barra, que geralmente ele é um pouco mais agressivo, e usar um sabonete que ele tem tensoativos mais leves. Você vai tomar 3 banhos num dia, você não precisa passar sabonete no corpo inteiro nos 3 banhos. Você pode usar só nas partes. Todo mundo sabe quais são as áreas que ficam mais ressecadas do corpo, né? Então você pode evitar ficar passando sabonete ali. Ou então não passa sabonete, pega, faz uma espuma. Porque a espuma ela vai ter uma maior área. Então essa maior área vai ter menos tensoativo por área. E aí você não vai usar tanto tensoativo ali, mas você vai conseguir limpar da mesma forma. Você falou de dignidade humana. É muito comum quando a gente vai ouvir falar sobre banho, falar... Ah, não, mas porque os nossos ancestrais não tomavam banho. Eu não sei de quem, meus avós tomavam. Meus avós tomavam, né? Eu não sei os meus também. Mas se a gente voltar mais ainda, ele fala... Ah, não, mas porque na Idade Média as pessoas não tomavam banho. E daí eu queria trazer um pouco isso, porque é um conceito errado. Na verdade, a Idade Média pobre, eu acho que é a idade que mais o pessoal fala errado. Porque a Idade Média, na verdade, ela era uma cultura de banho. E agora eu vou provar pra vocês que na Idade Média as pessoas tomavam banho. E muito. Eu queria te perguntar uma coisa pra você, assim, começando nisso. Porque, por exemplo, eu morei numa cidade que ela era romana, dentro da Alemanha, Saarbrücken. Você tem ruínas romanas lá na cidade, né? E uma das cidades com mais bunkers. Você já viu? Inclusive, gente, ela foi pra essa cidade, então eu não entendi. A vez que você postou que você morava lá, eu falei, olha só, eu fui lá, tem foto na praça. Nem os alemães vão pra lá. Porque lá tinha as ruínas e tudo mais, e tem uma parte que conta a história dos banhos romanos. Então, toda a parte da Europa que teve uma parte ali do Império Romano, a influência do banho romano tá sempre muito presente em toda a história dela. Da Europa não romana, vamos colocar assim. Isso também tava presente? Tava, só que de outra forma. Tá. E daí que é interessante, né? Já que você trouxe Roma pra conversa. Lembra da... Quantas vezes por semana você pensa no Império Romano?
Banho é o novo Império Romano, aparentemente, da mídia brasileira. Isso. Até vou voltar no Império Romano, no banho no Império Romano e depois a gente chega na Europa. No Império Romano tinha essa tradição de banho muito forte, que é uma tradição no Oriente muito forte. Isso acontece na Turquia, isso acontecia no Império Romano, isso Turquia, acontece hoje em dia verdade. nos banhos turcos e tal, que é uma tradição que Banho se turco. manteve. E o Império Romano era tão interessante, a parte arquitetônica, inclusive, dos Exato. banhos. Quando a gente fala desse prédio do banho, né? As pessoas no Império Romano, elas tinham a higiene diária em casa e os banhos públicos, que são duas coisas diferentes. E isso vai se manter um pouco na Idade Média. Então você tem o banho que você toma todo dia na sua casa pra se limpar, e você tem o banho público, que é mais um spa. Era um lugar que tinha sauna. Sério, era muito fantástico. Eles aqueciam o chão do lugar. Faziam um chão elevado e colocava água quente corrente ou vapor embaixo do chão, e com isso você tinha uma sala aquecida de sauna. Você tinha sauna seca, tinha sauna úmida, você tinha muitas opções. E daí você ia pra esse lugar e era um lugar onde você ia receber uma massagem, fazer uma sauna, encontrar outras pessoas. Era isso que você fazia no banho. Vê uns brotos ali. Isso, dar uma paquerada em pãs. Rolava, né, separação de gênero e tal. Ah, eles faziam separação de gênero lá? Sim. Menos quando era um prostíbulo. Ah, tá. Aí não. Mas, porque era muito, as mulheres romanas, elas eram mais fechadas em casa. Mas, até onde a gente sabe, os romanos não usavam sabão. E daí você pensa, como assim? Eu tô falando que as pessoas eram limpas e elas não tinham sabão? O que os romanos faziam pra se limpar? Além da água, e água perfumada, então a gente tem bastante descrição deles colocando ervas e coisas na água. Antes de entrar na sauna, você passava óleo no corpo todo. E o banho diário também tinha isso do óleo. Então você passava o óleo, e você pensa, mas óleo e água não mistura, como assim? Passava o óleo no corpo pra tirar a sujeira, então você esfregava bem Porque o a óleo. sujeira geralmente ela vai ser lipofílica, então faz sentido. Faz sentido. E daí você tinha um negocinho de metal que você usava pra raspar o óleo. Raspar o óleo. Então você tirava o excesso de óleo, depois você entrava num lugar quente, o resto do excesso de óleo saiu e você saía limpinho do banho. Clean. Clean. Porque já saía, já passava ali seu óleo, já se hidratava, né? A Interessante. pelezinha em dia, né? Sim. O skincare dos romanos. Skincare dos romanos. Olha, garotas, tudo bem? Garotas, olá. Oi, meninas. Essas tradições passam também pra Europa. E daí aqui eu quero fazer um recorte que é importante, que quando eu falo de Idade Média, eu tô falando da Europa. Porque às vezes a gente fala Idade Média... É um contexto de lá, né? Ela só... O que a gente vai falar de Idade Média é que só se aplica pra Europa. Não adianta pensar... Ah, mas na China. Então, a China não teve Idade Média. Porque Idade Média a gente coloca certas características Sim. da Idade Média. E a Idade Média do que a gente pensa só acontece na Europa. Sabe aquela piramidezinha que você aprendeu na escola de realeza, clero e população? Uhum. E feudalismo e tudo mais? Isso se aplica efetivamente a uma parte da França no século XII. Aí, revisionismo histórico. Revisionismo histórico. Não é que não tenha feudalismo em outras áreas, não é que não tem. O negócio é que, naquele modelinho que a gente aprende na escola, não acontecia na Europa toda. Quando a gente fala de Idade Média, eu falo só da Europa. Ah, e as práticas de banho? Não sei, o reino de Daomé não existia ainda nessa época. Enfim, na América, na África, na China, no Japão. Outras práticas. Eu não sei tanto elas, em parte porque o nosso ensino de história é muito focado na Europa. Eurocêntrico. É eurocêntrico, então eu estudei muito mais a Europa. Além disso, a minha área de formação não é bem Europa, eu estudo antiguidade. A antiguidade que eu estudo não é a clássica. Eu estudo antiguidade oriental, porque eu trabalho com judaísmo. Então eu tô no Oriente. Só no Eurovision que eles estão na parte europeia. O Eurovision tanto quanto bagunçado. Coloca a Austrália também, né? Isso. Eu penso, olha, a Austrália da Europa. O Cazaquistão também, às vezes. O Cazaquistão. Eu gosto quando tem uma imagem que tem a Austrália do lado da França, assim. Fala, agora entendemos a... Eu adoro o Eurovision. Pra quem não sabe, é um concurso de música que tem na Europa. Breguíssimo. É maravilhoso. Maravilhoso. É melhor. Eu adoro. Eu amo também. É um futebol pros gays. E além disso, que é tipo uma gincana da escola, Sim. só que entre países. De música. E tem dança. E tem músicas tradicionais, às vezes. Em línguas deles. Assim, que é aquela língua, tipo, que só eles falam ali, sabe? Tipo, é uma coisa interessante. E tem as tradições de cada país. Olha a gente achando uma tangente, ótimo. Por exemplo, a Finlândia costuma levar metal. Sim, Tipo, quase toda a música da Finlândia tem pelo menos um pouquinho de metal. sim. Portugal canta muitas vezes. Muito fado. Muito fado e em português. Em português. Eles sempre cantam em português, quase. Enfim, todo um outro rolê. Mas voltando pra Europa, não, a gente já tava na Europa mesmo. Quando eu tô falando de Idade Média, eu tô falando do contexto europeu. E você me perguntou, que a gente sabe que na parte que os romanos chegaram, tem esses banhos, essa tradição do banho. E a outra galera?
A outra galera usava sabão. Mas aí que tá, aí tem uma coisa, né? Porque E assim, tinha sauna. tem uma coisa que a gente aprende bastante com relação à produção de sabão que vem do sul da França. Era romano ali, né? Sim. Então, a Marseille é muito famosa por conta disso. Então, assim, Castilha, depois Castilha na também, na Espanha. Espanha. Como que vem esse contexto do sabão ali na Europa? Muito legal. Eu fui pesquisar, eu achei um artigo muito interessante sobre a história do sabão, falando sobre qual o registro mais antigo que a gente tem, provavelmente, de sabão. E um dos registros mais antigos que a gente tem de sabão é de 2.500 anos antes da Era Comum, ou seja, 4.500 anos atrás. Nossa. Não é impressionante? E ali onde que era o registro? é na Suméria. Eu até trouxe o trecho porque eu acho que é interessante. Não é uma receita tão clara de sabão, mas olha só, ele fala assim que faz isso com água pura e ele limpa com potassa ou ele mistura óleos com potassa. Então assim, a gente já sabe que algum tipo de sabão está sendo feito aqui. Essa a ideia base da forte, sim. que vai misturar colocar ali. óleo com a base forte já existe. Que aí tem a reação da saponificação pra formar o sabão. É isso. Então há 4.500 anos atrás a gente já tem certeza que já existia isso citado em texto. E é interessante, né? Porque você fica pensando assim, uma coisa do nosso dia a dia hoje. Eu acho que ninguém parou lá nos 4.500 anos atrás pensando a importância do que eles estavam fazendo, sabe? Assim, pra gente pensar também que às vezes as coisas que a gente vai ter impacto na cultura, a gente vende muito uma ideia de que grandes ideias vão mudar o planeta e não sei o quê. Gente, um sabão mudou o planeta. Um dos argumentos que eu li é que o sabão é a última das grandes tecnologias a serem desenvolvidas na antiguidade, no sentido de metal, vidro e sabão. E o sabão é a menos estudada, quase não se estuda a produção de sabão. Até porque. Na antiguidade. E aí, assim, vou dar um contexto de quem trabalha com cosmético e pesquisa, essa coisa. A gente tem muita coisa que é besteira, né? Falada. Mas é uma área que não é levada muito a sério. Ela Sim. melhorou bastante, tá? Especialmente depois que a gente desenvolveu o método pra avaliar as coisas. Então a gente deu um caráter científico pra isso, né? E saiu do grande misticismo do que era ciência cosmética. Mas depois dos anos 2000 isso água. melhora mais. A gente tava comentando, eu vi uma receita esses dias que pra fazer você precisava pegar a água que tava do lado da garrafa de vinho e a gente continua Suor da nesse. garrafa do vinho do Isso. 13º dia das uvas colhidas pelas virgens do Morro Sagrado. Isso, era Sim. assim a cosmética. Eu acho que aí a gente entra na coisa do cuidado. E a coisa do cuidado, para um sistema que ele é machista, que ele é paternalista, que ele é capitalista e tudo mais, ele não é valorizado. Ele não só autocuidado, porque eu não gosto dessa palavra, que hoje em dia isso virou qualquer coisa. Quando a gente fala do... Não, mas Você já viu? É porque esses dias eu fiquei muito chocada que eu vi aquele negócio do banho colorido com Sim. luzes e não sei o quê. Eu fiquei, gente, autocuidado. Não, gente, isso é só capitalismo. É só capitalismo mesmo, as luzes não vão mudar as coisas ali. Não. Quando a gente vai pra economia do cuidado, né, se a gente for pensar mesmo na parte capital mesmo, isso é subjugado de uma forma tão grande porque não se é pensado que isso pode ser uma revolução. Porque é uma revolução que vem por um cuidado. Você tem uma ação de prevenção de muita coisa. Porque quando você lava as suas mãos, né, a gente passou por uma pandemia, a gente sabe muito bem disso, a gente consegue, de certa forma, melhorar a higiene. Então, gente, uma das maiores revoluções em ambiente hospitalar foi lavar a mão. Não é A impressionante? gente consegue parar pra pensar isso, que uma das maiores revoluções no hospital é isso. É você reduzir a infecção, que bem que depois a gente tem os antibióticos e tudo mais, mas se tivesse antibiótico naquela época e não lavasse mão, que ia ter de bactéria resistente hoje em dia, não tava escrito, né? Só Ia estar pior do que tá hoje, né? Lava outra. A gente aprendeu, gente. É uma coisa que parece tão besta, mas tem um impacto tão grande, porque é colocado pra gente que isso é tão besta. E daí tem mais uma questão, que o cosmético hoje é visto como uma coisa de mulher, e coisas de mulheres são vistas como coisas mais Mais fúteis e menos importantes. Mas a indústria é controlada por homens, uma vez que dá muito dinheiro. Então é muito importante falar que é fútil, é idiota, mas alguém tá ganhando esse dinheiro. Muito dinheiro. Sim. Eu tava procurando sobre sabão e vendo que tanto tem as receitas 4.500 anos atrás, não é pouco tempo. Depois tem outra de 500 anos atrás, e daí se fala muito sobre diferentes tipos de óleos, diferentes tipos de cal virgem que vai ser utilizado pra colocar, e a potassa e tudo mais. Mas, além disso, também se fala que em várias outras regiões do mundo existem plantas que fazem uma pequena espuma, e que essa espuma também tem Sim, tem sua ativo. tem saponina. É, tem saponina, exatamente. O Guaraná tem um pouco de saponina, por exemplo, O né? sabonete de macaco, eu sei que tem também. Eu não Uma conheço, planta- é
uma plantinha que chama sabonete de macaco, e você faz assim, ela lava. E eu sei que no Brasil, e daí já não na Idade Média, mais pra frente, no Brasil a gente não tinha tanto sabonete, mas tinham-se várias receitas de usar essas plantas pra lavar. Tive uma amiga que trabalhou com cabelo, né? E aí ela tava trabalhando com extrato de guaraná e ela foi pra além do só, tipo, coloquei guaraná. Não, ela queria ver, tipo, se dava pra fazer o guaraná como substituto de alguma coisa ali, né? Porque ele tem a ação da saponina, além de ser antioxidante, né? Então, assim, você vê que existe uma grande variedade de situações que a gente consegue usar tecnologias que vêm não só, lógico, da química tradicional, né? Vem dessa química que vem dessa parte histórica que a gente vai aprendendo. Sim. E é teste que a gente faz pra ver se qualquer planta que a gente vai trabalhar, produz saponina ou não, porque aí ela pode ser utilizada pra determinadas situações ou não, entendeu? Ah, interessante. É super legal, adorava trabalhar com essa parte de planta na faculdade, assim, era super legal. De aprender, tipo, que o pé de manga solta coisas na raiz, e esse pé de manga faz com que o que tem em volta não cresça. Acho maravilhoso. E daí no sabão, tô falando aqui de Mesopotâmia, Babilônia, enfim, a gente tem certeza que lá tinha porque a gente tem registro por escrito. Só que diferente do vidro e do metal, o sabão não sobreviveu como vestígio arqueológico. Porque então é muito... usaram. Ou foi-se. Ou foi-se. A gente acredita que, na verdade, a reação de saponificação já fosse conhecida antes, só que ninguém estava escrevendo sobre ela. Provavelmente, saber, né? Porque igual a gente estava discutindo antes, que as coisas do animal eram usadas naquela época pra tudo, né? Então, provavelmente eles misturavam com tudo pra ver o que dava pra fazer. E cinza, né? Cinza. A base dá pra ser feita a partir de cinza. A cinza, ela tem essa capacidade que vai ser mais básica, né? Então, ela vai conseguir também fazer. Pois é. E daí, assim, aqui, né? Você tem digamos, instruções pra um sabão. A gente tá falando aqui do século II, século III. A gente sabe que tinha em Roma. A gente sabe que o sabão chegou em Roma, eventualmente. Só que a gente sabe que os romanos preferiam tomar banho com óleo ainda. Eles não usavam tanto pro banho, eles usavam pra outras coisas. O sabão, até porque eles vão dizer que o sabão é muito agressivo pra pele. Pra quem tá acostumado a tomar um banho com óleo o tempo todo, usar algo que retira o óleo muito bem, então eu acho que eles vão perceber que pode ser muito agressivo mesmo, sabe? Você viu até a pele macia, os romanos, não né, é? menina? Nossa. E eles iam ser cheirosinhos também, porque eles usavam muitos óleos e coisas assim. Mais pra frente, os textos da época medieval, que vão falar de sabão, e alguns dos textos romanos também, eles falam muito de sabão vindo de terras germânicas. Olha só. Como um sabão de melhor qualidade. Então, será que é porque eles usavam algum tipo de gordura especial lá? ou porque eles faziam há mais tempo? Faziam há mais tempo. Não sei. Precisamos de historiadores pra estudar isso aí, gente. Fica a dica. Mas é interessante essa perspectiva, né? Porque assim, a gente nunca para pra pensar também dentro da academia o impacto que poderia ter um conhecimento sobre a história do sabão. Porque a gente poderia, dentro disso, saber uma perspectiva de onde saíram as coisas pra conseguir chegar também em tecnologias novas. Porque se a gente sabe, por exemplo, como que é feito antigamente, então é fazer dessa forma. Mas às vezes eles usavam algum princípio de base diferente, algum óleo diferente. E daí a gente pode achar coisas novas pra pensar, né? Só que durante a Idade Média, acho que a gente tá ainda no comecinho da Idade Média, a maior parte do sabão vai vir do mundo árabe. Porque os árabes manjavam muito de sabão também. Então esse sabão vai ser principalmente importado, especialmente o sabão mais suave, que era mais agradável, que era feito não com gordura animal, mas com gordura vegetal. Isso que eu ia falar. Exatamente, essa é a diferença. É bom que Sim, você tá acertando. por conta do você tipo adivinhando as coisas. Não, por conta do tipo de lipídio que é composto, né? Até porque, gente, por que o óleo de coco ele fica duro em algumas temperaturas e a oliva não fica na temperatura de 20 graus, por exemplo, de 15 graus? Por conta do tipo de lipídio que tem. Então, o lipídio ele vai ter basicamente ali uma molécula, ele é amfifílico e tal, né? Então, ele tem uma cabeça polar e aí tem um corpinho lá de carbonos. No então, caso, assim. gente, é aquilo que na escola a gente vê que a gente faz umas ligaçõezinhas assim com os risquinhos. Isso. E sabe que quando você aprende na escola que forma as camadas bilipídicas, que forma a membrana da célula, lipídios. Então, óleo é composto por isso. Geralmente a gente chama de triglicerídeos, que são 3 ligados numa glicerina, sim, tá? Então, gente, glicerina vem de óleos também. A gente pode produzir ela a partir disso. Que coisa, não é só de animal. Porque tem gente que acredita que glicerina vem só de animal por conta disso. Mas não, também pode vir de óleo. Eu já vi, inclusive, vegetal. pra vender glicerina vegetal. Então. Então. E é importante ter, porque se você vai fazer produto vegano, por exemplo, ou mesmo halal, você precisa ter certeza que aquilo não teve contato com porco. Então, você precisa, para esse tipo de produtos, você tem que ter essa situação. Então, assim, quando você tem esses ingredientes, né, você vai ter diferentes composições, especialmente da cadeia carbônica, que vai ter cadeias que são menores ou maiores, ou então o que a gente chama de insaturadas ou saturadas, dependendo de como que tá ligando o carbono
falando com o outro. E isso vai dar a estrutura que você vai ver. Não vou muito ficar falando se é saturado, porque eu acho que isso pode confundir as pessoas. Gordura animal geralmente vai ter uma certa cara, tá? E a gordura vegetal vai ter uma certa outra cara, com alguns intermediários, algumas modificações. Então, a composição do tipo de lipídio é diferente. E aí, você precisa desse lipídio mais uma base para formar um sal. E isso é o princípio do sabão, é a reação de saponificação. E esse sal que é formado, ele pode ter essa cadeia mais longa, mais curta, mais saturada. E tudo isso vai também ser importante em quão agressivo esse sabão pra pele ou não, tá? O que você vai ter de animal, geralmente forma um sal mais forte, né? Mais forte para limpeza, do que, às vezes, a composição que você tem em óleos vegetais, que vai ter uma composição um pouco variada e que geralmente não vai ser tão forte para limpeza. Eu falo geralmente porque a gente sempre vai ter algumas exceções, tá? E vai depender também, lógico, do tipo de pele que você tem e tudo mais, mas enfim. Essas regras são assim. E daí, vinha esse sabão de origem de óleo vegetal, ele era um pouco mais suave, era caro e se vendia sabão. A gente sabe que vende sabão porque a gente tem registro de guildas de produtores de sabão no século VII, ou O que seja... é uma guilda? Desculpa. Guilda é uma associação de pessoas da mesma profissão. É tipo um CRF, então. É tipo um Conselho de sindicato. Regional, um Isso, sindicato. Tipo coisa. Até o pessoal tava falando, a gente devia mudar o nome de sindicato pra guilda, que o pessoal ia achar mais legal participar do sindicato. Durante a Idade Média, pra você aprender uma profissão, não tinha escola, né? Pra você aprender uma profissão. Você ia aprender servindo alguém que tivesse aquela profissão. Então, por exemplo, você ia trabalhar de aprendiz na fábrica de sabão e, eventualmente, você ia subindo na fábrica de sabão porque você aprendeu ali. E era muito comum isso serem segredos, que você só passava pros seus funcionários ou pra sua família, os segredos de como fazer sabão, por exemplo, pra manter. A guilda. E daí as guildas trocavam esse tipo de segredo e assim elas se organizavam e elas também regulamentavam. Quase uma bruxaria, né? Maravilhoso. E elas regulamentavam a profissão também. Do tipo, quanto que vai custar, como que isso vai ser, quais são as regras dessa cidade. Tudo isso era comandado pelas guildas. Já no século VII, que é o ano 600, a gente tem notícia de guildas de fabricantes de sabão. De sabão, cara. Na Idade Média. Essa guilda específica que eu tô falando, tem muita coisa que a gente sabe na França e algumas coisas na Itália, porque esse período, especialmente século VII, século VIII, a gente tem pouca coisa escrita. Tá. E daí isso dificulta, né? A gente vai começar a ter mais coisa escrita a partir do século X. E é por isso que antigamente se chamava de Idade das Trevas, esse começo, porque não tinha coisa escrita. Não tinha coisa escrita, então é difícil saber exatamente o que estava acontecendo. Mas a gente tem isso e outras evidências mostram pra gente que o sabão era consumido mesmo por quem fosse camponês. Então era uma coisa do povo também. Né? E a gente sabe que mais ou menos 85% da população da Europa na Idade Média era camponesa. E a gente vê que essas pessoas tomavam banho com sabão. Nem sempre era o sabão de óleo vegetal. Não era um sabão do óleo de oliva. Às vezes pode ser que às vezes na Itália ou Espanha fosse porque era uma coisa mais abundante, né? Mas o sabão de óleo de oliva, ele vai surgir depois. Ele vai surgir depois. Justamente como uma adaptação, porque o sabão que vinha de fora, que vinha do mundo árabe, ele era muito mais caro, porque ele era muito mais refinado. Então só algumas pessoas conseguiam comprar. E a região de Castilha começa a fazer um sabão que é produzido até hoje, que é o sabão de Castilha. Até pela influência árabe que eles tiveram. Né? Eles estavam sob o comando árabe. E daí eles começam a produzir com azeite de oliva o sabão. E esse sabão, ele é o mais refinado. Ele começa a ficar mais acessível, mas ainda assim ele é mais refinado. Mas a gente sabe que o sabão chegava pra muita gente. Até porque a receita... Eu não vou dizer que é fácil fazer sabão. Mas também não é um grande mistério, assim, super secreto, Isso né? é uma coisa que muita gente sabe fazer em casa. E você pode mexer com a textura do sabão muitas vezes, né? Você pode fazer ele mais líquido, mais espesso. Então, dependendo da... Pasta, né? Mais em pasta, dependendo do tipo de gordura, da quantidade e da quantidade de vezes que você mexe. Se você bater bastante, ele vai ficar mais aerado. É porque você vai incorporar oxigênio no meio ali. Não que o oxigênio vai reagir e tudo mais, mas ele vai ficar mais aerado. Então, depende muito de como que você vai construir essa reação também. Inclusive, tem textos também da Idade Média falando sobre tipos de sabão. Falando, tal região produz um excelente sabão líquido. Então, a gente sabe que essas coisas existiam naquele período. E mesmo que não tinha dinheiro pra comprar o sabão melhor, que às vezes era também perfumado, e como que eles faziam perfume? Óleo essencial. Aí vem a ideia do... Até esqueci o nome em francês que tem, mas que você usa a manteiga ou mesmo a gordura, né? Enflorage, acho que é que você vai colocando as flores ou folhas assim na manteiga, especialmente rosa, fazer bastante isso, porque daí a parte que dá o cheiro, ela é oleosa também e consegue transferir para essa gordura. E depois isso é meio que derretido, né? Numa temperatura controlada para não evaporar todo o aroma. Cheiroso. E aí você pode usar isso para fazer também a produção de sabão. E quem não tinha dinheiro pra isso, pegava a rosa do quintal e colocava no banho. Colocava alecrim no banho, era muito comum. A marinada. Fazer umas marinadas de gente, assim. E daí as pessoas, então, a gente sabe
que elas se limpavam, tanto no norte quanto no sul da Europa. E no norte da Europa, inclusive, a palavra sauna, até onde me consta, veio do finlandês. Finlandês lá você encontra sauna a todo momento. Eles têm sauna, gente, pra kitnet. Você vai ter morar na kitnet? Toma uma sauna pra você precisa. E eles já me falaram, Mas você não faz sauna com frequência? É muito importante pra saúde. eu falei, é que eu moro no Brasil. É só você sair e andar 10 minutos ali na Consolação. Você vai dirigir um carro, você entra no carro, pronto. Entra no ônibus, não precisa nem dirigir o carro. Você pode só entrar no ônibus que você já faz sauna. Mas então todas essas populações tinham formas de se limpar. Porque, vamos lá, 85% da população é camponesa. O que o camponês faz no dia a dia dele? Roça. Trabalha o dia todo na roça. Normalmente as pessoas trabalhavam mais cobertas, por causa do sol mesmo. Então a gente vê... Olha só, eles já pensavam em fotoproteção naquela época. E eles pensavam na parte de roupas. Branquelo queimava, gente. Devia ser... Naquela época não tinha, né? Não tinha pasta de dióxido de zinco. A gente falou um pouco disso no outro episódio, mas nessa época em si ainda não tava falando de dióxido de zinco como estabilizador, né? Até talvez tivesse alguém que soubesse, mas não era uma coisa que era um conhecimento, assim. Não, nem zinco, acho que capaz de saberem exatamente como que era, né? Tanto é que a gente vê nos desenhos da Idade Média e tal, as pessoas estão muito cobertas e com capuzes e tal. E tem uma coisa, assim, de modéstia, mas tem muito também uma questão de limpeza. Eu tenho cabelo grande, né? Se eu for trabalhar na roça e deixar meu cabelo assim, caixão, assim, o meu cabelo no fim do dia, se eu deixo ele aberto, eu vou pra um lugar que tem poeira, terra e eu vou suar, ele vai estar completamente... Só você ir num lugar que tem pessoal fumando, você já sabe como que é o princípio básico. Seu cabelo vai estar cheirando a cigarro por 3 dias, mesmo depois que você lavar, entendeu? Então, se eu vou fazer um negócio desses, eu tranço o meu cabelo, que era muito comum, e coloco um pano em cima. Não é à toa que as pessoas trabalham no campo, as mulheres usam pano na cabeça. Pano na cabeça, sim. Porque ajuda a proteger. Então, as pessoas, primeiro, elas não ficavam no dia a dia rolando na terra. Talvez alguém, mas na média não fazia isso. A gente espera que não. E daí as pessoas chegavam em casa e tinha coisa de tomar um banho de bacia. Tupá, mas tava fazendo menos 4 graus, a pessoa tava tomando banho. Não, tudo bem, no dia que fazia menos 4 graus. Primeiro que no dia que fazia menos 4 graus, ela não tava do lado de fora. Provavelmente ela não tava fazendo nenhum tipo de plantação, porque nada tava crescendo. E depois que ela ainda tinha uma questão de higiene. Então, eles trocavam a roupa que encostava na pele, e isso já fazia muita diferença, porque os olhos iam junto com essa roupa, e essa roupa era lavada com frequência. Além disso, eles tomavam um banho de bacia em casa, e daí o problema principal era a água, porque a casa não tinha água corrente, né? Água encanada. Não existia água encanada de saneamento básico, né, gente? Aí a gente pode criticar esse ponto aqui, né? Mas, né, momentos. Mas as pessoas se limpavam. Exato. Elas traziam a água pra dentro de casa, esquentavam a água pra tomar banho quente, né? Tem essa magia que você usa fogo e daí esquenta a água, e daí você pode tomar banho quente. Diz que costuma funcionar. Funciona. Em momentos piores, eles usavam uma tradição que existe ainda na Europa de toalhinha. Sim. Mas assim, na Idade Média não era tanto. E ok, esse é o dia a dia. Tava quente, as pessoas tomavam banho de rio. A gente tem muita imagem, muito desenho. Sim, e aí falam que isso é só de índio, né? Que isso foi o índio que levou. E eu não acho que seja, isso já tava antes lá. Não, todo mundo tomava banho de rio. Tem rio, as pessoas tomam banho de rio. Acho que a regra sempre existiu. E lava roupa também, né? Lava roupa no rio também. E as vilas costumavam ter pelo menos uma casa de banho. Eu não vou dizer que era um banho romano, porque o esquema de banho mais do norte era diferente. Mas tinha uma casa de banho, que era um lugar que você ia, às vezes, uma vez por mês, ou uma vez por semana, dependendo do seu dinheiro, dependendo das condições, que era quase um spa mesmo. Tinha massagem, tinha banho perfumado. E a gente pode falar nessa época em dinheiro na transação comercial, ou a gente pode falar das galinhas que era trocada, coisas assim? Tem muita troca. Tinha moeda também, tem as duas coisas. Já existia moeda. E daí eles iam. Era tanto que tomar banho era uma atividade social muito forte. E a gente tem muito desenho disso. E as casas de banho ofereciam comida, ofereciam música ao vivo. Você ia pra lá e passar o dia. Gente, você ia lá pro clube. Era ir pro clube. Só que aí tem um monte de texto medieval falando assim... Você não deve tomar muitos banhos. Aí você fala, peraí, como assim? O problema é que era o pessoal da igreja falando pras pessoas não irem pra casa de banho, muitas vezes, ficar pelado com todo mundo junto pelado. Eu acho uma besteira. O problema era ficar pelado junto. O problema não era se limpar. Sempre tem que alguém cagar uma regra, né? Nossa, aí tem que cagar uma regra errada, né? Tipo, não, gente, não toma banho. E tem a descrição de santos medievais que não tomavam banho. A gente sabe quais? Eu não lembro o nome de nenhum agora, mas tem. Tá, só pra gente saber qual que é o santo do sujinho. É o santo sujinho. Só que a ideia do santo abrir mão de um negócio que é muito importante, a ideia de fazer uma penitência. E de você trazer isso pra igreja também, né? Tipo, e o sofrimento, assim. Sofrimento. E se todo mundo não tomava banho, seria sofrimento nenhum o santo não tomar banho também. Exatamente. A diferença dele é essa, né? Isso. Esse é o branding dele. É isso. E ele tá abrindo mão da parada que trazia essa ideia de dignidade mesmo. Então ele tá abrindo mão de uma das coisas que eram consideradas mais importantes. Talvez as pessoas que hoje em dia trazem essa ideia
elas estão buscando isso, né? Uma santidade moderna, né? Santidade moderna, Né? talvez. Tipo, sou tão diferentão. Nossa, Olha. a do médico que escreveu o livro e fala que não toma banho, que se que é equilibrou. melhor. E, tipo assim, gente, a gente sabe que existem tantas coisas que vão influenciar o seu cheiro, entre elas, até a sua genética. A gente sabe que, por exemplo, quem é oriental, muitas vezes existe uma genética diferente que faz com que você não tenha CC, né? O chamado CC. Eu não sei se esse termo é errado. Você sabe o que CC significa? Não. Até onde eu É racista mesmo? Até onde eu descobri, significa cheiro de corpo. Ah, tá. E veio de uma propaganda de sabonete. Ah, eu não sabia, porque falaram era que era racista, que era cheio de crioulo falando pra mim. Eu fiquei, gente, eu acho que, não sei. A história que eu conheço, e porque às vezes as pessoas. Não que não tenha. Tem muito racismo, não, eu não tô aqui pra dizer que não é assim, mas é só pra. Até onde eu vi, era uma propaganda, eu acho que dos anos 30 ou E 40 do Brasil, que daí usava, tipo, esse sabonete te ajuda a retirar o CC, cheiro de corpo. Eu já vi essa propaganda. Ah, interessante. Assim, eu já vi isso escrito, né? Então. Então existe uma coisa que é cheiro de corpo mesmo. Então, existe ótimo. o CC cheiro de corpo. Então já definimos aqui que isso tá escrito, então ótimo. Mas a questão desse cheiro, né, tipo, ele vem também de uma genética. Então, geralmente, essas populações, elas têm uma genética que não tem essa produção desse cheiro, né? Porque depende também da bactéria que a gente tem e tudo mais, do que é produzido pra dar pra bactéria fazer o cheiro. E aí eles não produzem determinadas substâncias que não são convertidas pela bactéria, e, enfim, é entendi. isso. E a depender da sua colonização, algumas populações vão produzir mais. E aí, a determinação do que é fedido ou não, também pode vir dentro dessa perspectiva social do que a gente tá acostumado. O cheiro é social. Exato. Mas isso não quer dizer que as pessoas da Idade Média, que se você chegasse, você ia achar um horror hoje em dia. Claro, tem cheiros que eles achavam mais de boa e a até gente não porque acha. eles não tinham saneamento básico, então era uma coisa completamente diferente de como as coisas eram feitas. Tudo bem, a gente entende isso. Mas eles entendiam. Eles entendiam que não era pra fazer ali na casa e deixar na casa. Com certeza, eles sabiam. Inclusive, eles sabiam que sujeira trazia doença. Gente, inclusive, se animal Que é mais bobo. que muitas vezes não tem a mesma complexidade social que a gente tem. Não falando que todos, mas a gente. Vai lá, abre um buraquinho, faz no buraquinho, tampa no buraquinho. Não necessariamente só faz no chão, existem todos que fazem, mas assim, tem animal que faz isso. Gato. A gente tem a capacidade de ter se organizado dessa forma também, né? Então assim, tipo, não é difícil a gente conseguir imaginar que muitas dessas coisas que é criado é um pouco extrapolado demais pra gente olhar pra isso como algo grotesco. É claro Isso. que eles não tinham antibiótico, eles Ninguém não tá tinham... falando pra gente voltar pra Idade Média. Não, ninguém tá que é falando pra bom. gente voltar lá, porque naquela época que era bom mesmo, né? Não era. Não é bom. A gente não quer voltar pro feudalismo. Não, mas a gente sabe que as pessoas não eram fedorentas. Elas tomavam banho, elas tinham desodorante. Tem receita de desodorante desde a antiguidade. Feito, de novo, com sálvia, com alecrim. E lembrando, gente, o desodorante é diferente do antitranspirante. Isso. O antitranspirante é o sal de alumínio que vai evitar que você transpire e tudo mais. O desodorante, ele vai mascarar ou evitar que se produza o cheiro de corpo. Então, às vezes usavam preparações com alguma coisa que é cheirosa, né? Uma erva. Porque tem isso. E muitas dessas ervas também podem dar um controlinho ali na bactéria. Não mata ela, mas dá um controle. A gente sabe que hoje em dia muitas plantas, né? Tem uma capacidade de ser bacteriostática. Então, fazer com que a bactéria não se reproduza mais. Então, você evita que se produza em excesso, né? Eles não sabiam, às vezes, que a bactéria existia, né? Mas eles sabiam que existia essa situação, né? Sim, eles podiam não entender exatamente o porquê, mas eles sabiam que se você comia de mão suja, você ficava doente com mais frequência. Então tinha uma tradição muito forte de lavar a mão e o rosto antes e depois das refeições. Isso a gente sabe por conta de texto, de imagem, por conta desse tipo de material, né? Então tinha os desodorantes, E tem outra tinha coisa, pasta de dente. que é o tipo de material que muitas vezes não tá pra toda a população. Às vezes só tá falando de um determinado grupo também, né? Mas a gente tem evidência suficiente pra saber que os camponeses se limpavam. Então, isso tá bom. E que daí é uma coisa que às vezes a gente esquece, né? Mas você não ser rico não te torna uma pessoa sem senso estético e nem senso de limpeza. Exatamente, até porque você precisa ter o senso estético para conseguir ter o controle da população. Então, de certa forma, os reis usavam um senso estético para conseguir isso, né? Ou aquela pompa toda, vocês achavam que era porque eles gostavam de usar 15 mil coisas. Né? A igreja ser completamente camp é porque eles gostam de ter um senso estético, Vamos né? dizer que os católicos arrasam no visu, né? Não, o visu deles é maravilhoso. Desculpa, gente. É completamente camp. E aí eles estão lá trazendo isso porque a estética, a beleza, ela tem uma relação com o poder, né? Então, assim, eles também têm uma questão de estética e tudo mais, assim. Sim. A gente tem uma noção de achar que essas pessoas, elas eram desprovidas de qualquer coisa. E burras. E burras. Eu acho que, na verdade, elas eram muito inteligentes porque elas conseguiam viver naquela diversidade de muita situação que a gente não tem hoje em dia. Gente, coloca a gente sem um supermercado pra comprar as coisas. Né? Tem gente que não sabe que carne vem de um animal, sabe? Assim, tipo, é uma coisa, né?
A gente tem evidência na Europa de pasta de dente, a gente tem evidência de escova de dente, a gente tem evidência de limpar o dente com uma madeirinha, até porque dentro da teoria medieval, o odor ruim era associado com doença. E com o demônio, Às provavelmente, vezes, não? Não, mais doença mesmo. O demônio é mais no Renascimento. Ah, vai vir depois. Mais esse pro final da depois, Idade Média. jura? Eu achava... Nossa. Tem demônio na Idade Média também, mas o foco do demônio é final da Idade Média e Renascimento, que é quando a Inquisição fica mais forte também. Ah, olha só. A Idade Média leva a culpa sem precisar, com frequência. Quantas vezes eu ouvi que, não, eu sei que você tá doente porque o seu cheiro mudou. É coisa de mãe falar isso. Um odor desagradável tem a ver com doença, com Sim. morte, com... Tá mexendo no seu metabolismo, a gente tá excretando coisas pela nossa glândula sudorípara, e aí isso vai alterar, obviamente, a nossa microbiota, que elas que produzem o nosso cheiro, são as produtoras do nosso aroma, então vai ser o que vai mudar. Obviamente, é uma coisa que faz muito sentido, né? Então, a gente sabe, a galera da Idade Média era obcecada com cheiros, de todo mundo tá cheiroso, porque isso significava que você tava saudável. É porque lá acho que é mais comum, né? A expectativa de Isso. vida é menor e tudo mais, né? E também essa coisa do gosto mesmo, assim. A gente tem muita receita de óleos mesmo que eles não tomassem mais o banho com óleo, como os romanos faziam, mas a gente tem muita receita de óleos aromáticos. As mulheres passavam óleo aromático no cabelo. Não tinha shampoo, mas se passava bastante óleo no cabelo. E é interessante como a vaidade tá presente, né? Tem, Como com ela certeza. é algo da nossa sociedade, né? Ela traz a gente pra essa coisa da construção da nossa dignidade, e como a gente falou, mas também da nossa construção da nossa subjetividade. Porque se uma pessoa tá passando alguma coisa no cabelo pra deixar um cheiro, ela tá querendo de alguma forma deixar uma marca. E essa marca não precisa necessariamente deixar no outro, mas pelo menos nela. Sim. É uma subjetividade que é construída dentro da própria vaidade. Então não tem como, parece, você descolar isso, sabe? Assim, e colocar as pessoas como gente totalmente porca, que não fazia nada e tudo mais, né? Porque nos filmes, os camponeses estão sempre cobertos de barro, assim, né? Tipo, a galera se veste de Game of barro. Thrones, todo mundo tá sujo e Isso. triste. E todo mundo se veste de cores escuras, o que também não é historicamente correto. E as casas são sempre muito escurecidas. A gente sabe que as casas, eles se esforçavam muito pra deixar tudo muito colorido. A Idade Média era muito mais colorida, muito mais cheirosa do que a gente acha. E, de novo, não é porque eu acho que é pra gente voltar pra lá, mas é pra gente poder construir uma ideia de história Construir um pouquinho melhor. uma história diferente, né? E pra onde que a gente vai olhar e não usar isso como uma justificação do aspecto de não tomem banho. É isso. Eu acho que deu pra ficar bem claro que os nossos antepassados Tomavam banho. E eu peguei só um pedacinho do mundo. E a gente tem tecnologias de banho muito melhores hoje em dia, né? Tipo, que se baseiam no que eles trouxeram e que eles criaram, obviamente, mas que a gente tem uma diversidade de formas de poder tomar banho que se adapta às diferentes subjetividades que a gente vai ter, que vai estar dentro do que a gente já falou de estar de uma dignidade, gente. Eu já ouvi também o pessoal Mas você está desconsiderando que a gente tá falando pra não tomar banho, pra economizar água e salvar o planeta. mas pelo amor de Deus, né? O agronegócio tá lá de boas. E a culpa é o seu banho. E o problema é o meu banho? Ah, não, né? E existem formas, né? Se a gente identificasse que o grande problema do mundo pra gastar água era o banho, existem formas da gente lidar com isso Exatamente. também. Que não tem... Ninguém tá falando pra você também ficar 15 horas dentro do Não. banho, do chuveiro. Ninguém tá falando pra você encher a banheira todo dia. Tem, inclusive, evidência de banheira na Idade Média. Claro que era, em geral, pessoas que tinham um pouquinho mais de dinheiro, que tinham banheiro em casa. Hoje em dia já é assim também, né? Então, Eram umas banheiras de madeira, e daí era muito comum, é que eu acho muito legal. Eles colocavam, tipo, um tecido dentro da banheira. Pra E daí impermeabilizar? água. Não pra impermeabilizar, é pra você não se machucar com a madeira, com nenhuma farpa. com uma farpa, tá, entendi. Eu acho tão bonitinho, tão legal. E daí eles colocavam flores e pães e coisas pra deixar cheirosinho. Mas eu acho que é isso, né? O resumo é: tomar banho não faz mal. Você pode tomar banho, não vai estragar sua pele, caso você sinta a pele ressecada. Existem tecnologias hidratante. Pra Hidratante, fazer gente. isso, você pode tomar banho com óleo de banho. Olha os romanos aí. Diversas formas de você conseguir chegar num banho agradável. Você pode tomar mais de um banho, dependendo da sua situação. Mas também não quer dizer que você não tomar banho é a melhor coisa do mundo. Não é, na verdade. Existe também uma questão de saúde, obviamente, por trás, que é a questão de que, tipo assim, se você não tomar banho, vai ficar craca e né? Gente, tomar banho faz bem. Faz bem. Inclusive, algumas infecções, especialmente em regiões mais sujas, lá embaixo, né? Podem vir por conta de falta de banho. Ou até mesmo você pode ter câncer. Coisa, né? Tipo, lava o gente. Você lava o porque pode dar câncer. Parcela considerável dos homens do mundo perde todo ano. E você pode também usar hidratante no seu... Tá Olha tudo só, bem. isso eu não sabia. Acho A que gente terminou bem, né? a gente terminou bem. Fomos do banho. Do banho
Olha só que maravilha. Agradeço muito todo mundo que ficou aqui nesse passeio pelo tempo. Agradeço o Vitor de novo por estar aqui comigo. Eu que agradeço o convite. Obrigado mais uma vez. Sigam ele nas redes sociais. Diz @, pro pessoal. É o @VHPinfante. E daí sigam ele, porque ele tem muito conteúdo interessante sobre cosméticos e sobre formulações. Pele. Eu aprendo muito com ele, né? Porque, enfim, essa parte eu não entendo tanto. E se você gostou do vídeo, por favor, assina o canal, venha pra junto, a gente vai ter vídeo sempre. Aperta o sininho, que daí você vai ser sempre avisado de quando tem um vídeo novo. Comenta se você aprendeu que a Idade Média todo mundo era sujo e craquelento. Se aprendeu um negócio novo no vídeo, compartilha aí com seus amigos que acham que todo mundo da Idade Média era fedorento. Assim, devia ter gente fedorenta, né? Como tem hoje. Gente fedorenta tem em todos os lugares. E eu vejo vocês numa próxima. Esse foi mais um episódio de Uma Tupá no Tempo. Tchau.